Fala galera, a pedido de um usuário do canal, eu vou falar sobre o estocástico. Como você pode aumentar, potencializar as suas operações utilizando esse indicador. Então vamos embora compartilhar aqui minha tela. Estou utilizando aqui o Profit, que é a ferramenta que eu utilizo para operar no meu dia a dia. E eu tenho aqui a Pets, tá? Que eu tô um gráfico diário da Pets, só para a gente poder exemplificar. Então, o que vem a ser o estocástico? Vou colocar aqui o indicador. Existem algumas, vocês vão ver, depois eu vou estar colocando, mas nós temos o estocástico lento, o estocástico rápido, o pleno e o momento estocástico. A grande verdade é que eles se parecem muito e todos eles, né, na verdade, o estocástico, ele é um oscilador, tá bom? Então, assim, dentro da classificação dos indicadores que nós temos hoje nas plataformas de negociação, ele é um oscilador de mercado. Como o IFR também, né? O índice de força relativa, ele também é um indicador que ele é um oscilador. E é muito comum as pessoas utilizarem o oscilador, no caso o estocástico, junto com o IFR. A grande verdade, eu particularmente, quando vou entrar em uma operação ou até mesmo vou sair dela, eu não uso um único indicador para confirmar aquela entrada na operação. Algumas vezes, para ser bem sincero, eu nem utilizo o indicador. É o Price Action que eu utilizo, então eu me ausento aí de qualquer indicador de mercado. É basicamente a movimentação do preço, mas falando especificamente aqui do estocástico, ele é bem similar ao índice de força relativa, onde ele também vai mostrar se o ativo, né, a ação que você está acompanhando, ela está sobrecomprada ou se está sobrevendida. A diferença do estocástico em relação ao IFR é que ele faz com que a força dos compradores, né, eles tendem a fazer o movimento de fechamento próximo das máximas. E no caso, né, quando o preço no caso das mínimas, né, ele pega ali, né, os vendedores tentam fazer com que o preço, carregar o preço para as mínimas do preço ali. E semelhante também ao IFR, vocês vão ver aqui, eu vou colocar primeiro o estocástico lento aqui no gráfico, onde a gente, ele faz com que os vendedores pressionem o preço, né, para levar ele para a mínima daquele dia ali, ou a mínima do preço do ativo. Então, aqui o estocástico lento, nós temos duas linhas. Na verdade, todo o estocástico a gente vai ter duas linhas aqui do indicador. A gente vai ter a linha laranja, tá, ou marrom, enfim, como estiver aparecendo para vocês aí no vídeo, que é de fato a linha do estocástico. E a média móvel aqui no caso, ela é uma média móvel de 3 períodos, ou seja, ela pega o preço dos últimos 3 pregões e ela calcula a média e coloca aqui. Então a gente observa que volta e meia o estocástico ele cruza a média móvel. Existem algumas pessoas que utilizam, por exemplo, esse cruzamento do estocástico com a média para a entrada na operação ou até mesmo a saída dela. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só colocar aqui a cruz para facilitar a nossa visualização. Então, por exemplo, nesse dia aqui, ó, que o estocástico lento ele cruzou, né, a média para cima, então a gente observa que nesse dia aqui, ó, que é exatamente esse dia aqui, certo? A gente poderia entrar nessa operação comprando aqui a Pets. Beleza? E aí o que aconteceu? Ele fez esse movimento de alta aqui em poucos dias, dando aproximadamente 13% na operação. E qual foi o dia da reversão? Foi aqui, ó, quando ele corta exatamente aqui. É claro que a gente estaria, né, deixando aqui alguma coisa na mesa. Então, por exemplo, se entrasse aqui e saísse aqui, a gente estaria falando aí de 7% aproximadamente em 5 dias. Mas é bastante interessante. Então, por exemplo, uma outra coisa, eu posso entrar vendido aqui. Então vou entrar vendido aqui e aí só vou novamente comprar o ativo quando ele estiver aqui, por exemplo, cruzando. Então a gente estaria aí em 8 dias de negociação fazendo em torno de 14,5%. Então, o estocástico lento, você pode utilizá-lo também quando o estocástico cruzar a média como um ponto de entrada, certo? Agora eu vou colocar o estocástico rápido. Vocês vão verificar que ele acaba não mudando muito. Por ser rápido, ele, de fato, ele tem muito mais oscilações. E vocês vão ver aqui a diferença de um com o outro, ó. Observa aqui nesse período, por exemplo, tá vendo? Ele tem muito mais oscilações do que aqui. Ao par que, por exemplo, nesse momento aqui,
Vou até analisar aqui, nesse cenário, onde ele aqui que tá bem embolado, né? Não daria muitas operações, ó, aqui, deixa eu botar de novo a cruz aqui, por exemplo, nesse cenário aqui em cima, no lento, onde ele diria que não está dando assim uma oportunidade clara de negociação, já no estocástico rápido, ele apresenta aqui uma possibilidade de entrada. Como ele está cruzando para baixo, eu poderia fazer a venda aqui. Só que muito provavelmente essa venda ela vai ser dentro do intraday. Tá? Se a gente colocar, deixa eu até marcar esse dia aqui, ó, foi no dia 24 de fevereiro. Então se eu colocar nos 5 minutos, por exemplo, e a gente andar aqui para o dia, vou ter que andar bastante aqui com o gráfico, mas seria no dia 24 de fevereiro, a gente teria que reduzir isso aqui bastante. Eu vou dar só um zoom agora aqui que a plataforma me permite e eu consigo pegar esse finalzinho aqui para a gente poder analisar. Lembrando que eu estou usando o gráfico de 5 minutos, isso aqui ó, dia 24 de fevereiro. Beleza? Vou dar um zoom aqui também nesse pedacinho aqui para a gente poder visualizar melhor aqui essa operação. Então, um zoom aqui. Então, eu peguei aqui o dia 24 de fevereiro. Dia 24 de fevereiro começou aqui e terminou aqui, certo? Então, muito possivelmente ele estaria dando entradas de operações no day trade, devido a essas grandes oscilações. Então, por aqui rompeu para cima, seria um momento de entrada aqui, ó, para a operação de day trade. E aí, ó, o preço foi embora, né, podendo aí, de fato, realizar uma operação dando 2,5%. É bem verdade que quando a gente olha, né, aqui, por exemplo, ele já me daria a saída aqui, né? Então, por exemplo, se eu entrei aqui nessa região, né, ele já sairia aqui, por exemplo, me dando só 0,68, 0,70. Então assim, a gente tanto pode utilizar o estocástico rápido para o swing trade ou para o day trade. Quando analisarmos aqui também, por exemplo, o estocástico pleno, a gente observa que ele tem uma semelhança muito grande, embora ele é um intermediário, ele não é nem o lento e nem o rápido, né? Ele tem aqui uma oscilação, a gente observa que ele tem mais oscilações em determinados momentos do que o lento, um pouco mais, mas tem menos do que o estocástico rápido, né? Você vê que os movimentos são mais sutis. Então tudo vai depender muito da forma operacional que você vai adotar, se vai ser um day trade, se você vai fazer swing trade, mas basicamente, e ele vai sinalizar sobrecomprado e sobrevendido, tá? Eu vou tirar aqui agora, só para a gente colocar o IFR para não ficar tão poluído, para a gente observar determinados movimentos que são interessantes para a gente observar aqui. Eu vou colocar no gráfico diário novamente, que ele está no gráfico de 5 minutos. Então, por exemplo, aqui um momento onde, de fato, né, a ação ela teve uma queda, tá? Ou melhor, aqui, né, que a gente fez uma reversão. Então, o que acontece? Ó, o estocástico lento, ele cruzou aqui, ó, nesse dia. Então, nesse dia aqui, eu poderia estar fazendo a compra, até com um candle, né, formando aí praticamente um martelo, indicando a compra aqui do ativo nesse momento aqui, certo? Sendo que o IFR, na verdade, ele já sinalizou um dia antes, porque ele já colocou aqui numa região que eu gosto de marcar, que ele sinalizando que é a compra do ativo. Então a compra do ativo pelo IFR seria um dia antes, já seria aqui nessa data. E aí o lento não sinalizou, mas o rápido, ó, ele já deu uma sinalizada aqui que seria nesse dia. Então tudo vai depender, você tem que analisar para entender qual é o melhor indicador para estar utilizando e aí você avaliar, né, no caso aí o que vai combinar melhor com o seu operacional e se você também utiliza o IFR ou algum outro indicador. Por exemplo, você também pode utilizar a banda de Bollinger, porque a banda de Bollinger ela vai sinalizar, ela tem a média, os dois desvios, se o preço ele está próximo do desvio, seja superior ou inferior, e o estocástico ele está colocando que ele está sobrevendido ou sobrecomprado, dependendo, né, da movimentação do preço ali, e o IFR também constata, né, confirma essa posição, você vai ter 3 indicadores que vão te sinalizar realmente ou confirmar um ou outro a possibilidade de entrada. Então, o estocástico ele é um indicador que vai ajudar muito vocês aí somado com outros indicadores que vocês utilizam no dia a dia para a tomada de decisão. E lembrando, é claro, que quem utiliza o candle também como forma de analisar o preço vai ajudar bastante também. Então, espero que você tenha
tenha gostado, espero que você tenha entendido aí sobre o funcionamento do indicador, o estocástico, e vejo vocês no próximo vídeo amanhã. Valeu! Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.